Graça e paz, meus amados e meus queridos irmãos. Hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Muito obrigado aos novos inscritos, os antigos inscritos, todos vocês que visualizam o meu canal, mesmo que não sejam inscritos. Convido aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam. Aí em letra vermelha, uma palavra assim, se inscreva. Aperta ali, tem ali também o sininho, aperte o sininho para que você possa receber todas as nossas mensagens que gravamos. E não esqueça também de dar o like, não custa nada, você visualizou, ali tem, ó, dá um like ou então um dislike, fica à vontade, mas não esqueça, por favor. Eu quero ler uma palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Queridos, o tema de hoje é: sentíamos-nos culpados quando não íamos ao templo. Eu mesmo passei por essa situação. Quando, por algum motivo de trabalho, ou fosse um motivo que fosse, que eu passasse alguns dias sem ir ao templo, né, que eles chamam de igreja, eu ficava com um sentimento de culpa, com a minha consciência pesada, porque eu entendia que ali era a casa de Deus. Querido, desde criança, eu aprendi que nesses lugares chamados templos, que eles chamam de igrejas, era o templo da habitação de Deus. Eu acreditava que Deus morava e habitava naquele lugar. Desde criança, eu aprendi assim. E os nossos pais nos ensinavam a temer aquele lugar. Quando colocávamos os nossos pés na entrada do templo, nós nos comportávamos já de uma outra forma, porque acreditávamos que ali era um lugar santo e que aquele lugar deveria ser respeitado, ser honrado, porque era, aspas, a casa de Deus. Foi assim que nos ensinaram. Então, ensinaram-nos que íamos lá para adorá-lo. Eu me lembro que garoto, criança, aprendia aquele corinho que dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. No dia do Senhor, lá na casa do Senhor. Então, eu cantava esse corinho, acreditando mesmo que lá naquele lugar Deus habitava, que lá era a sua morada, que lá era o templo da sua habitação. Então, íamos ali no intuito de adorá-lo na beleza da sua santidade e de aprender do Senhor naquele lugar. O terror imposto pelos líderes nos levava a ter medo. Eles nos ameaçavam: cuidado, este lugar é santo. Acreditávamos que algo da parte de Deus podia acontecer conosco
se não reverenciar aquele lugar. Era assim que acreditávamos. Muitos dos líderes pegavam aquela passagem de Ananias e Safira e outras passagens para nos amedrontar, para nos ameaçar, dizendo que aquele lugar ali era um lugar santo. Guarde os seus pés quando entrarem na casa do Senhor. Eles citavam isso também. Eu me lembro muito disso. Porque esse lugar é santo. Querido, eram citados vários versículos bíblicos sobre a importância de ali estarmos. E como ali permanecermos. Nos sentíamos culpados quando passávamos dias, como eu já disse, sem ali estarmos. Ouvíamos sermões e profecia que nos levava a crer que tudo isso era uma verdade. Hoje ainda em muitos desses lugares é visto e é entendido desta mesma maneira. Há uma materialização de coisas e objetos dentro desses lugares para simbolizar a real, aspas, presença de Deus, segundo eles, dentro desses lugares, dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja, tal como acontecia na velha aliança, onde existia a arca do concerto, onde havia os catiçais, etc. e tal. E então dentro desses lugares também eles procuram materializar objetos, materializar coisas, dando uma conotação de que a presença de Deus se faz nesses lugares por meio desses objetos. É assim também na Igreja Católica Apostólica Romana. Lá tem o quê? Imagens de escultura. O comportamento dos seus fiéis são percebidos e notados com grande temor. Eu não sei se você já foi a um templo católico romano. O comportamento das pessoas que acessam esses lugares. Eles se benzem, se ajoelham, muitos saem de costa, com seus olhos fitos nas imagens de escultura, como se eles presenciassem a real presença de Deus nessas imagens. As suas reuniões são realizadas com muitas liturgias, rituais. E dentro desses lugares as pessoas são o quê? Dogmatizadas. Ao ponto da gente ouvir: nasci na Igreja Católica e vou morrer na Igreja Católica. Não é tão diferente também dos evangélicos que dizem também, com muito orgulho, das suas denominações: nasci na minha denominação e vou morrer nela. Daqui só para o céu. Eu ouvi muito dessas coisas, muito dessas frases ditas pelos religiosos evangélicos e também pelos religiosos católicos romanos. Assim mesmo, também dentro dessas igrejas chamadas evangélicas, a crença é tanta que o domingo é designado por eles como o dia do Senhor. Para muitos líderes, eles até aceitam a não presença das pessoas nos cultos da semana,
porque podem ser justificados por estarem estudando, por estarem trabalhando, enfim. Mas o domingo é imperdoável. A ausência das pessoas que são membros desses lugares. Domingo é dia do Senhor. Não se pode fazer nada no domingo, a não ser frequentar esses lugares. Os seus membros não podem frequentar uma praia, não podem sair para passear com a família, não pode visitar parentes, porque tem que estar na escola bíblica dominical pela manhã. Aqueles que têm compromissos dentro desses lugares, muitas das vezes na parte da tarde, tem que voltar para ensaiar, para que possa se apresentar nas reuniões da noite. Eu passei muitos domingos, o dia todo dentro desses lugares. De sair pela manhã de casa, muitas das vezes 6 horas da manhã, para uma consagração, e depois escola bíblica dominical, e depois ar livres, depois ensaios, e depois para as reuniões da noite, e chegava em casa às 22, 23 horas. Eu fiz muito isso, porque acreditava que aquele dia era o dia do Senhor. Permitem, né, como eu já disse, até faltarem outros dias. Mas o domingo não. O domingo é sagrado. O domingo é santificado. O domingo é separado. O domingo é guardado como o dia do Senhor. Foi isso incutido na mente de muitos que ali frequentam. Como esse lugar é um lugar de adoração. Somente ali se adora. Então sentíamos-nos culpados quando não íamos a esses lugares. Principalmente no dia de domingo, chamado por eles como o dia do Senhor. Daí eu pergunto, por que Deus, para ser adorado, é necessário que ali se frequente, que ali se vá? Por que Deus, para ser adorado, há uma necessidade de frequentar esses lugares, de estar dentro desses lugares? Como eu li em Atos 7:48, o Altíssimo não habita nos templos feitos pelas mãos dos homens. Vários versículos citados por eles, como no Salmo 23, versículo 7, Salmo 27, versículo 4, Salmo 122, versículo 1, no tocante ao templo. Por que o salmista proferiu assim? O templo de Jerusalém foi mandado construir pelo próprio Deus. E era uma obrigação, era um dever dos judeus frequentar o templo enquanto ele estava de pé. A manifestação da presença de Deus dava-se de forma esporádica. Não em todos os lugares. Desde a jornada da saída do povo do Egito até a terra de Canaã. O tabernáculo era móvel. E ali se manifestava a glória de Deus. Quando a Arca da Aliança foi retirada do meio do povo de Israel e acabou, foi-se a glória de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, quando ele transgride, ele diz: Senhor, não retires de mim a tua presença, torne a dar-me a alegria
que antes eu sentia, que agora eu já não sinto mais. Então, na lei, havia de se cumprir todas essas coisas. No capítulo 4 de João, quando a mulher samaritana encontra o Nazareno, ela diz para o Nazareno que ela aprendeu, segundo seus pais, que Deus é adorado no templo ou nos montes. E o Nazareno não contradisse o que aquela mulher falou, mas ele disse para aquela mulher: virá dias em que o Pai, que é Espírito, ele será adorado em espírito e em verdade. E esses dias já chegaram. Hoje ele não habita mais no templo, no tabernáculo, na arca da aliança, mas ele habita no nosso espírito. E no nosso espírito ele testifica que somos seu filho. O nosso espírito é o templo da habitação, da morada de Deus. Então Deus habita dentro de cada um de nós. Nós não precisamos ir ao templo, devemos adorá-lo 24 horas por dia, porque Deus é espírito, e os adoradores de verdade adorarão ele em espírito e em verdade. Então, querido, é assim que se comportam os líderes religiosos. Hoje, quando eles dizem que é no templo que tem que se adorar. Mas não foi isso que o Cristo Nazareno disse. Esses dias já vieram, esses dias já aconteceram. Foi depois da sua morte, depois que ele ressuscitou, e ele ressuscita em espírito, e faz de cada um de nós o templo da sua habitação. Então hoje, não temos mais nenhum sentimento de culpa quando não frequentamos mais esses lugares. Eu deixei de frequentar em 2017. Há 5 anos eu não frequento mais esses lugares. Não sinto um pingo de falta de estar dentro desses lugares. Porque hoje eu tenho a mente ativada. O véu já não está mais sobre o meu rosto. Hoje eu entendo que o Pai, que é Pai dos Espíritos, ele habita no meu espírito. Ele mora dentro de mim e eu estou numa comunhão total com ele todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Então, fuja desses lugares, dessas sinagogas. Deixa de estar aprisionado nesses lugares. Você é filho de Deus, e como filho de Deus você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo, assim como Paulo diz aos Romanos, salvo engano, capítulo 8, versículo 14, os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. O Senhor da sua vida é Ele, não é o homem que se dizem terem títulos e autoridade espiritual sobre a vida daqueles que lá frequentam. Isso é maior engodo. Eles enganam as pessoas, porque eles têm seus interesses e têm as suas conveniências. Porque lá eles têm título, lá eles ocupam os primeiros lugares, têm primazia. Lá eles recolhem o tal dízimo que é 10% de cada um daqueles que lá são membros, sem falar nas coletas tiradas em cada reunião. São essas coisas que faz eles enganarem vocês. Porque se não tivessem o 10% e se não tivesse as ofertas, eu duvido que a maioria desses que se dizem vocacionados, chamados, que se chamam de pastores, bispos e evangelistas, se eles estavam dentro desses lugares, dirigindo reuniões, chamando esses lugares de igreja e dizendo que Deus habita ali, que Deus ali está, para que as pessoas lá frequentem, para que as pessoas lá vá.
surgiu as igrejas, aspas, neopentecostais, aonde essas igrejas, elas vão muito mais além do que as pentecostais. Lá, eles fazem campanha, e a maioria das pessoas que lá frequentam, elas estão lá atrás de bênção, de dar para receber, de melhorar as suas vidas aqui enquanto viverem, de possuírem bens, vão em busca da cura. Nessas igrejas pentecostais é assim, as suas reuniões são voltadas para tudo isso. E lá as pessoas estão presas. São várias reuniões durante o dia. Muitas dessas grandes instituições têm programas em televisão. Muitas são possuidoras do seu próprio canal. E ali, a madrugada inteira, e a campanha disso, é a campanha daquilo. É água, que se você beber, você é curado. É rosa ungida. É travesseiro ungido. É lenço ungido. Enfim, uma série de coisas para aprisionar, para prender as pessoas dentro desses lugares. E nós te afirmamos que Deus não habita nesses lugares. Vocês estão sendo enganados por esses líderes religiosos. E falamos isso sem nenhum medo, sem nenhum temor, convicto do que nós estamos falando. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E aqueles que são adoradores de verdade, adoram o Pai em Espírito e em verdade. Fica aí esta palavra. Não se sinta culpado de não estar dentro desses lugares. Rompa o mais rápido possível com esse sistema religioso. Deixe Deus dirigir a sua vida. Deixa o Pai dos Espíritos te guiar, te conduzir, para que você possa crescer em graça e no conhecimento, para que você possa entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na sua vida, e tudo isso para o louvor da sua glória. Eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, graça e paz. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Beijo no seu coração, um forte abraço.